Vamos voltar a falar sobre um assunto que foi de muita importância nessa semana, ainda bem. Tem que seguir sendo o foco, não só dos pais, dos tutores, das crianças, dos adolescentes, mas de todo mundo, assim como aconteceu a partir da denúncia do Felca, do influenciador lá na semana passada sobre a adultização e a sexualização das crianças e dos adolescentes na internet, nas redes sociais, nos jogos online. Ao longo dessa semana, a gente falou bastante sobre essa questão, entrevistando um montão de gente importante. A gente entrevistou psicanalista, a gente entrevistou o Ministério Público, a gente entrevistou senador que tem projeto aí já bem andado no Congresso, e a gente entrevistou Polícia Federal. Faltou, portanto, a gente entrevistar quem trabalha com a internet. E essa é a nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai conversar com a Sheily Khalef, que é influenciadora, que vem denunciando bastante essa questão, muito porque é educadora, sabe o quanto, inclusive, a educação pode ajudar bastante nesse alerta de fazer as crianças entenderem o que está acontecendo com elas e também dos pais entenderem, os tutores entenderem quais são esses limites. Sheily, muito prazer em falar contigo, muito bom dia, obrigada, pela presença aqui virtual. Vai ser ótimo a gente bater esse papo sobre esse assunto tão importante que você já traz há bastante tempo. Vai ser ótimo, sim. Obrigada, Natália, o prazer é meu. Que bom que o país inteiro está conversando sobre isso e não apenas nós ativistas, né? É um momento que todo mundo se deu conta do tamanho desse problema. Exatamente. A gente conversando com todas essas pessoas que eu comentei contigo, de psicanalista, Ministério Público, Polícia Federal, senador, a gente tem alguns pontos em comum, ainda bem. Um deles foi a questão da educação, né? Do quanto a educação é fundamental como ferramenta para isso, para os tutores ficarem em alerta, mas principalmente também para as crianças e para os adolescentes entenderem que ou entraram em contato com um conteúdo que não está certo, que é um conteúdo errado, ou que possivelmente essa pessoa que está falando, com essa criança pode ser um criminoso. É um alerta geral. A educação pode trazer uma clareza muito grande, inclusive na questão sexual, da sexualização, dela entender os limites do que pode ser feito ou não, do que é para a idade dela ou não, né? Sim, claro que a gente não pode deixar isso na mão da criança, porque ela está em desenvolvimento, mas a gente pode orientá-la sim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em termos de educação é educar os pais e familiares e responsáveis para entenderem que a internet é muito legal, mas ela também tem perigos e riscos, especialmente para criança e adolescente. Imagina, Natália, se a gente cai em golpe, a gente que é adulto, compartilha uma notícia falsa, porque não teve tempo, porque não foi tão atento naquela notícia, porque se emocionou, né? Então, isso é algo que quando chega na infância e na adolescência, tende a ficar bem pior. Então, eu dou aula para pais, para professores e para crianças sobre o perigo no digital. E as crianças, quando você explica, elas entendem tudo. Por que eu falo que primeiro tem que ser os pais, né? Esse trabalho que a gente faz na internet, eu e outros ativistas, é para que os pais entendam que existem problemas ali, principalmente na rede social e nos jogos online. Porque as redes só falam bem de si mesmas. Elas não vão dizer, olha, que é perigoso, tem esse risco, esse risco, esse risco, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Elas só falam bem de si mesmas. Os adultos estão viciados nas redes sociais, a gente tem um consumo de horas diário imenso pelos adultos. As crianças veem o adulto lá com o celular e elas desejam aquele objeto, né? Elas querem aquilo de todo jeito. Então, o que eu faço quando eu vou falar com crianças, inclusive essa semana dei 2 aulas para turmas de 6 a 12, porque o recomendado é que as crianças não tenham aparelho celular próprio até os 14. A maioria das redes sociais e dos jogos é acima de 13. Porém, no Brasil, com 6 anos, muitas crianças já têm o seu próprio aparelho.
Mesmo as que não têm, precisam de orientação. Então, eu faço uma atividade com elas para entender o que, que elas entendem que é o mundo da internet, o que, que elas acham que tem lá. E no final eu pergunto, então tá, vocês desenharam YouTube, desenharam Netflix, desenharam WhatsApp. E os perigos, quem desenhou? Nenhuma consegue me dizer um perigo da internet. Jura? Ou seja, elas estão lá achando que não existe nada de ruim, porque ninguém avisou para elas. Com criança, você tem que ser muito literal. Então, você tem que avisar o seu filho. Não atende chamada de gente desconhecida. Existem adultos que se disfarçam de criança. As pessoas podem pedir imagens suas, fotos suas, mas isso é sua intimidade, você não pode compartilhar com ninguém. Depois que eu começo a falar, mas vocês nunca viram alguém que sofreu um golpe? Aí alguém lembra, não, minha avó teve um problema, meu pai perdeu dinheiro. Mas vocês sabiam que tem adultos que se disfarçam de criança? E aí até uma aluninho falou pra mim, eu falei, como é que você sabe no Roblox se a pessoa que tá jogando com você é realmente uma criança, né? Se você não conhece ela no mundo presencial aqui. Ele falou, eu entro lá e vejo a foto. Falei, mas e se eu pegar agora e digitar menino de 8 anos, eu não consigo uma foto? E coloco lá no meu perfil? É mesmo, professora. Né? Então a gente precisa confiar que eles vão entender. Só que hoje as pessoas esquecem que a criança não sabe do mundo dos adultos. Tem um mito que os pais estão acreditando, parem de acreditar nesse mito aí, de que as crianças sabem tudo hoje em dia. Eles têm acesso a tudo, sabem muito mais do que eu, né? Eles são ágeis. Eles não sabem. Eles sabem baixar um aplicativo, ajudar você a baixar o aplicativo do banco. Não significa que eles entendem da malícia do mundo dos adultos. Nossa, esse é um ponto muito importante, Sheila, porque realmente a gente tem essa impressão, né? Porque a gente vê, às vezes, pais que dão ali, né, as telas em muitos momentos de desespero, porque a criança não para quieta, mas a gente já vê eles fazendo os movimentos, assim, de forma muito intuitiva. Mas, claro, é uma coisa muito técnica, né? O que você está trazendo pra gente também é não saber nada, é dessa inocência da criança, né? De achar que tá tudo ainda muito bom, tudo muito certo, que não tem perigos à vista. Mas eu também queria saber de você, porque você disse que as crianças entendem de forma mais fácil, mas mais ainda sobre os tutores, porque parte tão importante da denúncia corajosa do Felca, que acabou virando uma coisa para as massas, né, para muita gente, dessa questão dos pais verem, né, o quanto ou melhor dizendo, entenderem melhor os conteúdos que essas crianças, esses adolescentes estão sendo minados pelo próprio algoritmo que elas estão ali calibrando de forma inocente e aí chegam a uma rede horrorosa, né? Então acho que a questão dos pais também é muito importante, dos tutores, que você dividiu eles e disse que as crianças entendem de uma forma mais simples, mas precisa ser mais objetiva com elas, mas que elas entendem. E os pais, os tutores, têm esse entendimento também simples? Quando a gente explica, sim. Né? O problema é que quem que está explicando para os pais quais são os riscos do digital? A gente na internet, os ativistas. Onde é que tem um curso para os pais? Gente, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso. Só ONGs e nós. Isso não está ainda dentro das escolas, os perigos do digital. Tem educação digital, lá dentro tem alguns perigos, mas quem que explica para os pais quais são os riscos e como se prevenir? E qual que é o maior problema em relação aos adultos? O tabu da educação sexual. Porque não adianta educação digital sem educação sexual. Porque como a criança não tem dinheiro, quando ela é encontrada por um criminoso na internet, o criminoso encontra eu e você, ele quer dinheiro. Então ele vai chegar lá e vai tentar te dar um golpe. Porque pode estar devendo uns boletos aí, Natália, mas você tem conta em banco, você é uma pessoa adulta. A criança, ele vai olhar e vai falar, eu preciso transformar ela em dinheiro. Então, ele vai tentar conseguir vídeo, conseguir foto, conseguir que a criança faça movimentos, ou se é um vídeo que pode se tornar sugestivo, ele já vai pegar, já vai tentar colocar em outro ambiente, né, mudar de situação para tentar vender. Então, se eu não educo a criança sobre questões de sexualidade, o que é intimidade, o que é o meu corpo, quem pode ver, quem não pode, o que eu compartilho, não compartilho,
eu não vou conseguir dar uma boa educação digital protetiva para essa criança. Então as duas coisas andam juntas. E nós temos um tabu imenso, porque os adultos não tiveram educação sexual. Então toda vez que você fala educação sexual, eles acham que a gente vai falar de pornografia para criança, sei lá o que passa na cabeça, porque todo mundo foi traumatizado, ninguém teve educação. A minha geração, por exemplo, 40 a mais, quando eu pergunto nas palestras para os pais, quem é que teve educação sexual? Ninguém. 1 em 200, 2 em... É muito pouca gente. Então, como não tiveram, eles não sabem o que é, julgam e não permitem que as crianças tenham essa educação. A criança, hoje, ela é manipulada nas redes sociais. Você pode ver, nos casos mostrados pelo Felca, a gente encontra rapidinho vídeos que os pais fizeram, não necessariamente com uma conotação sexual. A gente teve ali o youtuber que faz com conotação sexual, que ele denunciou, e tem outros que fazem isso. Então, eles exploram a criança para o prazer de pessoas perversas, que eles sabem que essas pessoas vão acessar esse conteúdo. Porém, todo pai e mãe posta vídeo dos seus filhos dançando, brincando, de fralda. Às vezes é um vídeo que para você não é nada, é a sua criança tomando sorvete. Para um predador, aquilo ganha outro significado. Então, a gente tem que pensar assim: eu não saio numa feira livre ou dentro do shopping com o meu celular dizendo assim, olha como meu filho é lindo, ele sabe dançar, olha meu filho dando os primeiros passinhos, olha aqui, Natália, eu não você sabe, atormentando as pessoas assim, ou com um cartaz, olha meu filho, como ele é bonito. Você não faz isso no dia a dia. Então por que fazer nas redes sociais, que são um local de comércio, não são um álbum de foto? A gente expõe a intimidade da nossa família e das crianças que nem podem consentir num local onde tudo é para vender. Você tem ali na internet, né? Você tem ali nas redes sociais, no Instagram, você tem uma pessoa que vende brigadeiro, você tem um banco que tem um perfil lá, e você tem uma pessoa que vende exploração sexual de criança e adolescente, tudo junto. Não é um ambiente para criança. Não é à toa que o Instagram é para 16 anos no nosso país. Então os adultos têm dificuldade de entender que é um perigo. A gente ainda acha que é um álbum de foto, e emocionados com a beleza dos nossos filhos, a gente filma tudo e publica. E tem um monte de gente esperando essas publicações. E claro, como a criança é muito desrespeitada, a criança sempre foi explorada ao longo do tempo, tem essas pessoas que fazem a criança produzir conteúdo intencionalmente. E é muito triste, porque se a criança produz um conteúdo, se ela mesma posta um vídeo dançando, né? Você deu autorização para sua filha de 14 anos, 15 anos, 16, ter aí uma rede social. Meninos também. E aí eles fazem um vídeo com um pouco menos de roupa, ou mais sensual. E percebem que aquilo tem like, tem curtida, porque tem um monte de criminoso ali que vai curtir. Você acha que ele vai fazer qual vídeo na sequência? Como eles precisam de aceitação, eles vão fazer o que dá like. E estar na rede social é praticamente um bullying constante, porque eles publicam, aí se não tem like, eles tiram do ar. E tudo isso é feito com a conivência e o incentivo das redes sociais. Tem um livro muito recente chamado Careless People, Pessoas Descuidadas, de uma executiva que trabalhou na Meta, e ela explica que quando uma adolescente posta uma selfie e ela retira essa selfie dentro de uns 5 minutos, eles entendem que ela está com uma questão de autoestima e oferecem produtos de beleza. Então, a gente está dando os dados sensíveis. Por que as crianças estão com essa mania de maquiagem completa para ir para a escola? A gente tem crianças de 4 anos, meninas, reclamando do corpo, gente. Já temos pesquisas dizendo que elas não estão contentes com o próprio corpo, com 4 anos de idade. Meninas entre 9 e 10 anos fazendo dieta, quase 50% das meninas respondentes da pesquisa, né? No site do Instituto Alana tem boas pesquisas sobre isso. Onde é que as meninas estão aprendendo que o corpo delas é feio, que elas estão erradas? Onde é que os meninos estão aprendendo a ser violentos? Tudo na rede social, porque não é adequada para essa audiência. Mas poderia ser muito mais segura. Ainda tem pais que acham que TikTok é uma rede para criança. Sendo que lá tem de tudo, né? Tem pornografia, tem propaganda de OnlyFans, tem tudo. Exatamente. É quase que a TV no quarto que era proibida, porque eles não conseguiam controlar, né? O que a gente estava vendo durante a madrugada, que inclusive era a programação aí dos filmes pornográficos, né? Agora é tipo a TV da madrugada, que a gente tentava ver escondido na mão deles, né? E cheio de... E é isso, como eles têm
um entendimento técnico daquelas plataformas, muitas vezes eles conseguem driblar ali, imagino, né, a inocência dos pais ou o desconhecimento técnico dos Mas nem pais para precisa. conseguir. É, né? Nem precisa driblar. A maioria dos casos de cyberbullying é entre crianças de 10 a 14 e é na madrugada com o celular dentro do quarto. E é cyberbullying em grupo de WhatsApp. Onde é Aham. que mais acontece? A gente teve a primeira condenação no ano passado, depois da lei, foi da família de uma menina de 10 anos que praticava cyberbullying num grupinho de WhatsApp, que foi feito pelos alunos da classe, mas deixaram de fora a pessoa da qual queriam falar mal, né? E a família foi condenada a pagar 13 mil reais para outra família. A menina que sofria o bullying teve que sair da escola, porque nunca é isolado só no online, né? Também eles praticavam o bullying com ela na classe, porque imagina, você fica falando mal da menina, na hora que ela chega, como que fica? Então, nem precisa de grandes tecnologias e grande conhecimento para fazer maldade, para se envolver em uma atitude que não é bacana, para de repente engajar num desafio perigoso. Nós já tivemos Sim. 56 crianças e adolescentes mortos em desafios. E as redes permitem. Por isso que, assim, o mais importante dessa discussão é as pessoas entenderem que as redes sociais, as plataformas, precisam ter a mesma responsabilidade do que qualquer outra empresa do Brasil. Vocês têm responsabilidade, vocês não podem passar aqui agora um desafio ao vivo de uma que pode levar à morte de uma criança, né? Vocês jamais fariam e se fizerem vão ser processados na mesma hora. Na internet é possível, não tem uma lei. É possível, porque eles vão dizer que quem postou é que é o responsável. Então eu tenho lá desafios que estão matando criança. Primeira criança morreu, a gente já deveria parar o país e falar: ei, calma aí, não dá, né? Isso tem que ser impedido antes de aparecer para todo mundo. Exatamente. A gente conversou com a delegada Rafaela Vieira da Polícia Federal e ela falou sobre os crimes on e off, né? E muitas vezes eles começam on e vão ao off. É, pensando rápido aqui dos exemplos que ela falou, claro, esses criminosos que conseguem abordar essas crianças e adolescentes na internet e levam essas crianças para chats diretamente ali, né, com mensagens criptografadas e muitas vezes marcam um encontro, né, conseguem sair desse universo do on e, enfim, já são casos muito conhecidos. Eu queria falar contigo, Sheila, sobre isso. Assim, todas essas denúncias não são de crimes novos, né? A internet tem piorado eles. Mas eu queria que você falasse sobre isso, assim, você como educadora já acompanha, imagino, diversos crimes, diversas mudanças de comportamento há algum tempo. A situação está cada vez pior e por isso também é tão importante que a gente olhe para a questão e a gente fale sobre isso. A situação está pior, porque veja, nós temos no Brasil 68 milhões de adultos que já foram violentados sexualmente, geralmente na infância. É 32% da população. Quem está aqui na minha faixa etária, população adulta, vamos botar aí 30 a mais. Isso é no área de segurança pública, são dados, não são vozes da minha cabeça. Uhum. Quando não tinha a internet do jeito que está. Já É. foram presos criminosos no nosso país falando com 200 crianças ao mesmo tempo, 50 crianças ao mesmo tempo. Eles conquistam a criança, eles vão dando atenção para a criança. E aí eles começam a pedir fotos, eles dão presentes, é o que a gente chama de aliciamento ou grooming. Então ele começa uma conversa com a criança, às vezes ele se disfarça de criança, às vezes não. Mas ele tem uma conversa bacana, ele nunca vai chegar, me manda uma foto sua de cueca para a criança, não é isso. Ele vai fazendo uma amizade, onde ele diz, me manda uma foto, a criança acredita realmente que é um amigo, começa a engajar nessa conversa, aí ele manda um presente que pode ser Roblox, pode ser uma moedinha de jogo, no Free Fire lá pode ser Dimas, eu mostro nas minhas palestras foi uma reportagem que saiu, você ouve a voz do adulto falando para uma criança de 6 anos, você quer ganhar Dimas, que é a moedinha do jogo? Você quer ganhar Dimas, você vai deixar eu te ver? E a criança fala, claro, né? Pela moedinha de jogo, adoro o jogo, ela não vê a maldade. E aí eles pedem que elas dancem, que elas tirem a roupa, que elas enviem fotos delas, fotos dos irmãos mais novos, fotos dos pais. Então ela produz, a produção de material ilícito pela própria criança, gente, está imensa. Se você ainda não disse para sua criança que ela não pode de forma alguma fazer um vídeo dela, seja de roupa ou sem roupa para mandar para alguém,
Né? O fato, se você deu autorização para que ela tenha um aparelho, para que ela tenha acesso a um aparelho conectado à internet, você vai ter que ficar em cima. Vai ter que ficar em cima, mesmo que a gente consiga leis mais protetivas, porque os criminosos, e para a criança traumatizada, não importa se foi no mundo real ou no mundo virtual. Se ela sofreu um estupro virtual, onde eles pedem que a criança fique nua, faça coisas, insira objetos em si mesma, se corte, né? A gente tem esse grande problema do Discord, onde eles fazem as crianças se autolesionarem. O trauma do seu filho e da sua família vai ser o mesmo. Então a gente tem desde roubo de foto de criança que os pais postam, e aí os criminosos se passam por criança com essas fotos que os pais postam. Né? Eu já atendi uma mãe, mostrei o caso dela, onde um homem foi preso por violentar 2 crianças de 2 e 3 anos na cidade dela, no Rio de Janeiro, uma cidade bem pequenininha, e aí descobriram que ele tinha um perfil no Instagram. Todas as fotos, um perfil como se ele fosse uma criança, como se ele fosse o pai de uma menina. Todas as fotos eram da filha dela. Tudo que ela postou da filha, fotos comuns, ele copiou durante 4 anos e ele tinha um perfil inteiro como se ele fosse o pai daquela menina. Foi um choque. E se isso acontece na sua família, aí você, ou com alguém próximo, é aí que você olha e fala, será mesmo que eu preciso mostrar meu filho nas redes? Será que tem proteção? E sabe quanto tempo levou para tirar do ar esse perfil de um homem preso que tinha roubado as fotos da filha dela? 1 ano e 3 meses. Porque a gente acionava o Instagram e ele não fazia nada. Nem com a ação judicial. Então não existe lei, gente, para nos proteger ali. Ainda, espero que agora o pessoal se mexa. Existem projetos, o 26, 28, que todos nós conhecemos. Desde 2022 a gente tenta aprovar um projeto de proteção de criança e adolescente. E ninguém aprova. Então agora vamos ver se o pessoal realmente, né, se é só um boom ou se a gente vai fazer uma transformação real. Né? Porque a pessoa tem uma padaria, ela tem que seguir a lei brasileira, né? Se lá dentro da sua padaria estão cometendo crimes, ou se você dá uma dica, você fala assim, não, rouba aquele senhor ali porque ele tem dinheiro na casa dele, você é dono da padaria. Você está implicado no crime. No Instagram, no TikTok, não. Né? Eles ganham dinheiro para impulsionar conteúdo criminoso para as pessoas e não são responsabilizados por nada. É uma coisa impressionante, assim. Ô Sheila, acho que pra gente ir encerrando, eu queria te perguntar também sobre um ponto muito comum hoje nas redes sociais, que é o uso dessas crianças e desses adolescentes como parte da renda. Eles como influenciadores, eles como, sei lá, agente da marca, né, ator ali de uma campanha. E às vezes muito pequenininhos mesmo, assim, sem fazer ideia do tamanho que aquilo ali pode chegar, ou deles repetindo coisas, enfim. A gente sabe do que a gente está falando aqui, desses jovens que se tornam, de certa forma, né, produtores de conteúdo. Isso também é um grande perigo que a gente precisa ficar muito atento, né, Sheila? E a gente conhece esse perigo, né, Natasha? Chama trabalho infantil. E exploração pelos pais. As pessoas ainda acham que trabalho infantil é só na lavoura, só no farol. A criança tá ali trabalhando e de um jeito que é muito deletério, é muito ruim para ela. Porque a gente tem que fazer uma separação aqui. Eu já treinei atores mirins para filme. Quando a gente fala de ator mirim para um filme, para uma novela, para uma propaganda que vai para a televisão, que tem regulação, a gente precisa da autorização de um juiz para essa criança participar. O Ministério do Trabalho fica ali de olho. Precisa ter acompanhamento psicológico, precisa ter um profissional especializado em treinar a criança para acompanhar a criança. A criança tem horário para trabalhar, tem horário de comer e, principalmente, o dinheiro tem que ir. O dinheiro tem que ir uma parte para a criança, para uma da criança, mas principalmente a criança sabe exatamente quando ela está online, né? Quando ela está gravando. E quando não, a vida dela normal, ação, ela sabe que é uma brincadeira. No YouTube, nessa coisa de influenciador mirim, a criança tá filmada o tempo inteiro, ela não consegue mais distinguir o que é real e o que não é. Ela tá sempre performando, ela sempre tem que estar ali, sempre tem uma câmera apontada pra cara dela, sabe? É um negócio violento com a criança, fora o fato dela estar sendo explorada financeiramente pelos parentes, ou até por outras pessoas que os parentes autorizam explorá-la, né? E muitas vezes por uma brusinha, sabe? Eu vejo tanto perfil de criança, quero ser famosa, monitorado pela mãe, monitorado pelo pai, sendo que isso não faz diferença nenhuma, tá, gente? Você escrever monitorado pelo pai, monitorado pela mãe,
É só você dizer assim, eu sou o irresponsável que fez um perfil para uma criança numa rede que não é para ter criança. Para o criminoso não faz diferença nenhuma, eles vão ver as fotos igual. Então é um problema assim de um tamanho, é uma exploração de criança na nossa cara. Tudo bem, a gente sabe que criança sempre foi explorada, a gente sempre está combatendo isso. Mas na internet é algo avassalador e defendido por muita gente. É defendido. Ah, não, mas assim ela está se divertindo. Ela tá se divertindo? Eu sempre faço essa pergunta. Se é porque ela é talentosa, não, minha filha é muito talentosa, ela sabe falar palavras muito bem, ela sabe dançar, ela sabe cantar. Então tá bom, faz o vídeo, mas não posta. Porque a partir do momento que você posta, a criança começa. Teve seguidor? O que falaram de mim? Ela começa nessa ansiedade de ter uma validação externa. E nós vimos, teve um reality show onde uma moça, um dos últimos reality shows grandes, né, numa emissora muito grande, que foi participar uma moça que é muito presente nas redes sociais, de 21 anos, 22 anos ela tinha. E a gente viu em rede nacional, ela começou a confundir realidade com ficção. Todo mundo viu essa situação, foi algo desesperador, porque ela estava tão acostumada, ela fazia mais ou menos 20 posts por dia, uns de propaganda, desde muito pequena. A gente viu ela perdendo a sanidade mental em rede nacional e não sabendo mais o que era verdade e o que era mentira. Foi, assim, muito triste. Então, tem um prejuízo emocional, vocês já falaram aí com psicólogos, mas é uma ofensa, é algo assim, ver isso, ver a forma com que a gente explora a infância hoje, e ela dá dinheiro, e enquanto ela der dinheiro, sempre que você postar uma imagem de criança, vai dar muito like, porque a rede social impulsiona essa imagem e porque os predadores que gostam de criança estão lá. Então as pessoas percebem que deu o engajamento e elas postam mais criança, postam mais a criança, postam mais a criança. Por isso que muita gente está falando, não pode, né, dar engajamento. Então nós como adultos não podemos engajar, mas também a rede não pode monetizar e nem distribuir esse tipo de conteúdo, né? É isso. Eu vi uma notícia esses dias que o Macaulay Culkin, aquele ator que tem parado, mas que foi um sucesso danado fazendo Esqueceram de Mim, O Anjo Malvado, enfim, todo mundo ali, os millennials sabem perfeitamente quem é. Ele teve um filho recentemente, e aí a declaração que ele deu com a namorada é que o filho não faz ideia de que ele era uma pessoa famosa, né? De que ele tinha um passado em Hollywood e tudo mais. Justamente pelo tamanho do trauma que ele teve de ter essa exposição tão exacerbada. E é isso que você disse, né, Sheila? Ele é ator em Hollywood, com toda uma estrutura e tudo isso, e mesmo assim, para ele foi um desgaste gigantesco, causou um montão de problema de saúde mental, mas e que com o filho dele ele tá tentando evitar de todas as formas. Já é uma questão, né, que a gente sempre teve essa atenção, porque a gente tem diversos exemplos. A Disney tem diversos exemplos, né, de atores que foram atores mirins e que tiveram muitos problemas ao longo da vida por causa dessa, principalmente por causa dessa exposição, né, também de trabalhar muito numa fase que você tinha que estar brincando e principalmente pela exposição da sua imagem, das pessoas querendo tirar foto, querendo estar com você, uma coisa muito maluca. Essa já era uma questão que a gente já falava bastante e que a gente vê acontecendo de forma bem pior agora com a internet, como a Sheila bem explicou, né? Da criança não fazer nem ideia direito que está trabalhando, porque ela meio que está trabalhando o tempo todo, já que os celulares estão em todos os lugares, né? Sheila Khalef, nossa produtora de conteúdo, que convidou aqui sobre mais alguns pontos dessa história toda, que foi dessas histórias todas que foram denunciadas pelo Felca na semana passada, colega dela aí de internet. Sheila, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer conversar contigo, espero que a gente volte a falar sobre outras pautas também, que eu sei que você tem um vasto campo aí de estudo, de pesquisa. Obrigada a vocês e lembrem-se
que as crianças estão sendo exploradas, não importa se elas são brancas e de uma família que tem condições financeiras, porque eu percebo que as pessoas muitas vezes observam e consideram exploração quando é uma criança negra ou de uma família mais humilde, e aí elas ficam adorando um influenciador que expõe os filhos quando esse influenciador é branco e demonstra ter dinheiro. Então, tudo é exploração, independe da classe social a qual a família pertence. Perfeito. Obrigada, Sheila. Sheila, um bom dia, uma boa sexta-feira, bom final de semana. Até a próxima.